Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania. Um abraço a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Janela Esportiva de hoje. Aqui na TV Cultura Paulista com os campeões da bola e também na Rádio Cultura M, a rádio da cidade. Um grande abraço ao companheiro Marinho Rosa. E ontem, hoje, primeiro a data, né, Zé Roberto? Hoje é dia 29 de janeiro, uma terça-feira, em que a torcida da Ferroviária comemora a vitória do time Graná sobre o seu maior rival. E foi ontem à noite em Ribeirão Preto, no estádio Santa Cruz, que a Ferroviária venceu o Botafogo, 2-1, fez 1-0, o Botafogo empatou, a Ferroviária fez 2-1. Foi a primeira vitória do time no campeonato, o Botafogo ainda continua sem ganhar. E foi uma vitória marcada por aspectos tremendamente positivos, né? Em todos os sentidos, no jogo todo, a Ferroviária foi sempre superior ao Botafogo. Em alguns lances, é claro, o Tadeu foi exigido, fez uma defesa simplesmente espetacular, o goleiro da Ferroviária no segundo tempo. Mas a Ferroviária foi o time que, além de ter marcado 2 gols e sofrido apenas 1, criou as maiores oportunidades de gol. Na verdade, o Botafogo escapou até mesmo de um placar mais dilatado ontem à noite no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Para um time que investiu muito, porque vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, a situação do Botafogo, cumprida 3 rodadas do Campeonato Paulista, é preocupante. Tanto assim que ontem a torcida, em vários momentos durante o jogo, se manifestou xingando, protestando, enfim, aquela preocupação natural de uma equipe que fez grandes investimentos e ainda não obteve o retorno. Ao contrário da Ferroviária, que investiu pouco, né? Não gastou muito dinheiro, até porque não tem dinheiro para fazer isso. Contratou o que foi possível, o time começou mal o campeonato perdendo do Santos, se não jogou bem, né? Contra a Ponte o futebol melhorou, o empate foi extremamente injusto, além da roubalheira da arbitragem, mas ontem em Ribeirão Preto o time cresceu de rendimento. Foi um time muito uniforme. Se você procurar o jogador que destoou, você não vai achar ninguém que tenha destoado no time da Ferroviária ontem, do goleiro ao ponta, né, e todos aqueles que entraram no decorrer da partida. Foi um bom jogo de se ver, um bom jogo de se transmitir e uma bela vitória da Ferroviária, né? O time chega a 4 pontos, vai para a 8ª colocação, porque esse campeonato é uma loucura. Com 3 pontos você sai lá da zona do rebaixamento, onde a Ferroviária estava, né, quando começou o jogo, né, porque à tarde o Ituano havia vencido o São Bento, então a Ferroviária estava numa posição de rebaixamento e saiu para a 8ª colocação depois da vitória sobre o Botafogo. Vantagem de fazer 2 jogos em casa agora, que precisam ser muito bem aproveitados para estabilizar definitivamente a campanha do time. Quinta-feira contra a equipe do Ituano, 9 horas da noite, e também às 9 horas da noite, só que na outra segunda-feira, ou 8, 9 ou 8. Os 2 jogos às 9 horas? Quinta às 9 e segunda às 8. Então, na outra segunda-feira, às 8 horas, o jogo será contra o RB Brasil. Muito bem, meu caro Vaguinho Fiorini, um abraço, né? Seja bem-vindo à nossa Janela Esportiva de hoje. E ontem esses 2 jogos, né, tanto do Ituano como da Ferroviária, fecharam a 3ª rodada do Paulistão 2019. Um abraço, Zé, um abraço a você que acompanha a Janela Esportiva. Hoje é um dia legal, né, Zé? Eu estou contente hoje. Que ótimo, excelente. Vai pagar o almoço. Hoje eu estou contente. Mas é o seguinte, Zé, é claro que o campeonato está no começo, 3 rodadas, mas tem algumas equipes aí que estão preocupando os seus torcedores. E equipes que gastaram muito, tipo São Bento, Botafogo, São Caetano. Ontem o São Bento perdeu e foi completamente dominado pelo Ituano, perde mais uma no campeonato, 2 derrotas, 1 empate. A situação do São Bento não é legal, o time gastou muito além do Campeonato Paulista tem a Série B e o time é o lanterna do campeonato com apenas 1 pontinho. O Botafogo é o vice-lanterna e o São Caetano, que gastou muito, é
é o primeiro que sai da zona do rebaixamento. Então são equipes que gastaram muito e não estão produzindo nada. Claro, é o início do campeonato, mas já acende-se a luz aí vermelha para essas equipes do campeonato. E um detalhe, ontem, ao final do primeiro tempo de Ituano e São Bento, quando o placar estava 0-0, a Ferroviária era a lanterna do campeonato. Com a vitória do Ituano, 2-0 em cima do São Bento, a Ferroviária começou o jogo em Ribeirão Preto na vice-lanterna. E aí, com a vitória, ela pulou para a 8ª colocação do campeonato. Olha o que faz uma vitória, né? Principalmente, é claro que se ganhássemos aqui, seriam os 3 pontos também, mas quando você ganha fora, ganha Botafogo, tem uma tradição, ainda existe uma tradição muito grande cercando um jogo desse, lá em Ribeirão Preto, tem um sabor realmente diferente, até porque foi uma vitória merecida do time que jogou melhor, né? Não foi uma vitória por acaso. Não. Botafogo foi um time completamente dominado em raras ocasiões, preocupou muito a Ferroviária. É claro, houve alguns lances perigosos, inclusive uma defesa simplesmente fantástica do Tadeu, né? É um grande goleiro, continua. Tadeu, acho que é aquele tipo de goleiro também que se adapta tão bem na Ferroviária, né? E ontem fez milagres, pelo menos em 2 boas jogadas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que além de ser Botafogo, além de ser Botaferro, além de ser em Ribeirão Preto, a Ferroviária jogou bem. É verdade, e eu também concordo com você, é o maior rival da Ferroviária. Para mim, é Ferroviária e Botafogo, um grande clássico. Tanto é que o Tadeu José Alves dos Santos, né, passou a noite em claro comemorando. É verdade. O Tadeu ele fala assim, que até para o ímpar, Botafogo e Ferroviária é rivalidade. Jogo de botão que ele tem guardado as 7 chaves na casa dele é Ferroviária e Botafogo. E o Tadeuzinho deve estar feliz da vida, né? Exatamente. E aumenta-se os números, né, Zé? Aumentam-se os números das contas, né? Com o jogo de ontem, primeiramente um abraço aos telespectadores e aos ouvintes da Cultura M. 125 jogos, contando de ontem. 51 vitórias da Ferroviária contra 37 do Botafogo, 36 empates, 131 gols marcados pelo Botafogo, 166 gols marcados pela Ferroviária. Muito bem. Marcos Coquini, um abraço. A primeira pergunta é sobre Arthur. Bom lateral da Ferroviária, que ontem nem jogou, né? Foi atingido, eu não vou chegar ao ponto de dizer que foi de forma desleal, não chegaria a isso. Foi forte. Mas foi uma entrada dura do lateral da equipe do Botafogo, eu acho que desnecessária, e pegou o tornozelo do Arthur. A televisão mostrou em várias ocasiões, foi um lance extremamente forte, eu acho que desnecessário do lateral do Botafogo. Um abraço novamente, Zé. E falando do Arthur, hoje à tarde ele vai ser avaliado pelo Felício, né, pelo Dr. Daniel, para saber aí a gravidade da lesão. Ontem a gente viu ele no banco fazendo tratamento, fez tratamento pós-jogo no vestiário, ainda a gente é ao vivo lá do Santa Cruz, viu ele ali, o pessoal segurando ali a perna dele, né, o tornozelo, para que ele não apoiasse no chão para entrar no ônibus e voltar. O Dr. Pasqualino até confirmou que não é uma fratura, mas é uma torção até um pouco mais séria, né? Vamos aguardar o exame de imagem, a ressonância que ele vai fazer hoje no tornozelo, para saber o tempo que o Arthur vai ficar fora dos gramados e uma boa recuperação ao garoto, que vinha bem, mas ontem acabou tendo que sair mais cedo de campo devido a essa entrada aí. Também não vou dizer desleal, mas poderia ter evitado ali o lateral direito do Botafogo. Maicon Silva. O Vaguinho, você disse que a Ferroviária saltou para a 8ª colocação na classificação geral do campeonato. Mas vamos conferir os resultados de ontem, né? E a próxima rodada do Campeonato Paulista não dá tempo de respirar. Amanhã já tem jogo. E a Ferroviária, que ontem ganhou em Ribeirão, volta a jogar na quinta-feira contra o Ituano. Vai ser outra parada indigesta para a Ferroviária. Exatamente, Zé. Ontem nós tivemos, além de Botafogo 1, Ferroviária 2, lá na cidade de Itu, a vitória do Ituano em cima do São Bento de Sorocaba por 2-0. O grupo da Ferroviária, que é o grupo C do campeonato, tem o Bragantino com 5, Corinthians e Ferroviária e Mirassol com 4. A Ferroviária ocupa a 3ª posição, perde no saldo de gols do Corinthians, aliás, nos gols marcados. O Corinthians marcou 3 contra 2 da Ferroviária, por isso ela fica na 3ª posição. E é a 8ª colocada na classificação geral. Como você disse, a Ferroviária joga quinta-feira, 9 da noite, na Fonte Luminosa, recebendo a equipe do Ituano. A rodada começa amanhã. Destaque para o Corinthians, que joga na Arena Corinthians diante do Red Bull. O Palmeiras, que joga lá na Arena de Barueri diante do Oeste. Dos 4 jogos iniciais aí, o Corinthians faz o 3º em casa, hein, Zé? Beleza. Maravilha. Caramba, daqui um pouco os jogos do Corinthians serão todos na Arena Corinthians. Daqui a pouco o pessoal vai me criticar aí. Mas
Onde ele vai buscar as coisas, né? Só joga em casa? Impressionante, né? Porque quando se trata do Corinthians, vou Só falar, acho joga que nem em o casa. presidente do Palmeiras é tão contra, né? Como o Vaguinho Fiorino. O Corinthians não viaja de jeito nenhum, só joga em casa. Gente, nós estamos interagindo com os nossos telespectadores aqui na região. E o Marcos Chiochini tem essas informações, né? Essa interação é muito legal e a torcida está comemorando, né? Continua comemorando a vitória da Ferroviária de ontem e já pensando no jogo de quinta-feira, onde a presença do torcedor vai ser muito importante. A Ferroviária precisa da torcida, nós precisamos da torcida quinta-feira para marcarmos uma vitória contra a equipe do Ituano. Teremos 2 jogos em casa, são 6 pontos em disputa fundamentais, né? Para a Ferroviária dar realmente uma respirada no campeonato. Sim, com certeza, Zé. Resultado importantíssimo ontem. E tivemos aí uma seleção que sai sempre de estatísticas, né, Zé, de pontuação dos melhores jogadores da rodada. E nesse site de estatísticas, dos 11 titulares, Diogo Matheus, Elton, Maurinho e Tony. 4 jogadores da Ferroviária entre os 11 melhores da rodada do Paulistão. Muito bem, você que esteve em Ribeirão Preto, no Santa Cruz, na sua opinião, qual foi? A Ferroviária foi um time de comportamento bom e uniforme. Já falamos isso aqui, todos que entraram cumpriram muito bem o seu papel. Mas o Carlinhos Segura, o nosso comentarista, deu nota máxima, quer dizer, entre os que ele entendeu que foram bem. Para ele, o destaque foi o Maurinho. Você acompanha essa linha de raciocínio ou vai votar contra? Olha, Zé, gostei do Maurinho e vi uma boa evolução do Tony, que não foi bem nos 2 primeiros jogos. Ontem foi bem, foi importante no passe, principalmente na criação do gol do Maurinho. E outro destaque para mim também, o Diogo Matheus. Mas se for para ter que definir apenas, o Maurinho, Zé. E você, meu caro Vaguinho Fiorino? Eu vou ficar com o Tony. O Tony, para mim, foi o grande jogador. Ontem o Maurinho jogou bem. Ô Zé, eu queria fazer aqui uma... porque nós criticamos bastante a atuação do Julinho diante do Santos, né? Ele foi uma meia-culpa. Mas ontem ele foi bem, Zé. Foi bem. Ele entrou no jogo numa fogueira e foi marcar logo o atacante de maior habilidade e bem rápido, maior velocidade do time do Botafogo, que é o Pimentinha. Claro que muitas jogadas daquele setor ali esquerdo de defesa da Ferroviária, o Pimentinha é muito habilidoso, muito rápido. Claro que algumas jogadas o Pimentinha acabou ganhando do Julinho, mas a maioria das jogadas o Julinho foi bem. E ontem ele jogou um bom futebol. Parabéns para o Julinho, que se recuperou aí da estreia, que ele foi mal diante do Santos. De fato, né? E entrou numa situação complicada em função da contusão do Arthur, né? Mas foi bem, ele esteve no nível do restante do time. Exatamente, Zé. E destacando também o gol do Botafogo, eu achei que o Tadeu falhou, mas a defesa que o Tadeu fez foi negócio de cinema. Acho que foi a defesa mais bonita do campeonato até agora. Né? É sensacional. Agora, no lance do gol do Botafogo, e a gente vai mostrar daqui a pouco, ficou claro que o Tadeu foi pressionado, né? E como eu falo, ele foi a mortadela do sanduíche lá, né? Porque ele foi apertado por jogadores da Ferroviária, por jogadores do Botafogo. Então, acho que quando ele saiu para tentar cortar a bola pelo alto, ele foi prensado, ficou no chão. E foi aí que ele não teve, né? Ele perdeu totalmente o tempo da bola, não teria como tocar na bola, que sobrou para um zagueiro, que estava lá para fazer um gol de cabeça e acabou recebendo a bola rasteira para empurrar a bola para o fundo do gol. Mas a Ferroviária reagiu muito rápido, né? 3 minutos depois, a Ferroviária já tinha dado o troco no gol do Elton. Então, no geral, a nota que você dá para a Ferroviária? Nota 8, Zé. 8, Marquinhos? Nota 8, Zé. 8, eu dou 7 para a Ferroviária com louvor, né? Com louvor, acho que foi uma boa apresentação. E o Thiago, hein, apitando o jogo? Thiago, alguns lances ele acabou se complicando, principalmente esse lance. 2 lances, para não falar que... O primeiro lance foi um lance que o Felipe Matheus fez uma falta no Pimentinha, do outro lado no segundo tempo, e aquele lance do Maicon Silva, né? Em cima do jogador da Ferroviária, o Arthur. Você está querendo dizer que devia ter saído o cartão? Devia ter dado o cartão para os dois. Levaria uma nota 7, mas por isso cai um ponto, fica com nota 6 o Thiago. Agora ficou aquela dúvida do pênalti a favor do Botafogo e um pênalti a favor da Ferroviária? Teve um lance do Botafogo, o lance do Botafogo foi primeiro, a bola teria tocado na mão do Diogo Matheus, né? Sim. Ali dentro da área, mas é um lance muito difícil, porque a bola pega no peito dele, depois pega na mão. E o lance do pênalti, que eu achei que foi pênalti no Igor Meritão. Foi naquela sequência de lances que a Ferroviária teve contra o gol do Botafogo,
E o último lance ficou por Tony e ele bateu, o goleiro acabou tirando, né? Pela linha de fundo. Ali no começo, na primeira jogada, a bola foi rolada para trás, acho que pelo Tony mesmo, para o Igor Meritão, e me parece que o jogador do Botafogo deu um rapa nele, viu, Zé? Para mim foi pênalti ali. Exatamente. No lance a favor do Botafogo, primeiro que o Diogo estava de costas pro árbitro. Foi um lance meio complicado nesse sentido, né? E eu não sei também se naquele momento a bola tinha em direção do gol. Então, para esclarecer, eu penso assim, não, inclusive para salvaguardar o Thiago. O que eu quero deixar claro é o seguinte, que esse pênalti contra a Ferroviária não marcado foi bem diferente daquele em relação à Ponte Preta, que foi um lance claro que todo mundo viu. Aquele da Ponte Preta foi uma vergonha. Exatamente. Tanto é que a Ferroviária encaminhou, o Salmazo nos disse que logo depois daquele jogo lá da semana passada contra a Ponte, ele encaminhou o vídeo, mandou lá para o responsável pela arbitragem, que disse que ia analisar e não vai analisar coisa nenhuma. Mas foram dois lances bem diferentes. Eu em princípio, eu entendi que foi pênalti. Depois, já bem mais tarde, o lance foi repetido algumas vezes, eu confesso que eu achei que não foi. Achei que não foi. Agora, esse do Militão, eu confesso que não me lembro desse lance. Mas eu lembro bem, na hora, eu até olhei e falei, é pênalti, o Thiago vai marcar. É que a bola sobrou para o jogador da Ferroviária, não lembro quem estava na sequência da jogada, acabou batendo para o gol e foi travado ali na hora, ele deixou o lance seguir. Mas para mim foi pênalti. Mas para o Thiago ontem, Zé, apitar esse jogo, Ferroviária e Botafogo, foi muito pesado para ele. Por quê? O pai dele, o Carlos, jogou na Ferroviária. Então o pessoal de Ribeirão Preto, como o Marquinhos disse, comentava muito isso aí. O filho de um ex-jogador da Ferroviária apitando o Ferroviária e Botafogo, então você imagina para ele apitar um jogo desse aí, né? Não deve ter sido fácil, né? Mas ele leva uma nota 6, 6,5 aí. É isso? Vamos então para o nosso primeiro intervalo, a gente volta para falar mais da Ferroviária, destaques gerais aqui na nossa janela esportiva de hoje. E é claro que no bloco final tem os melhores momentos, os gols da Ferroviária no jogo de ontem, vitória em Ribeirão Preto, 2-1 sobre o Botafogo. Nós voltamos daqui a pouco. A Casa das Cortinas é uma loja especializada com cortinas prontas e sob medidas. Lá você encontra persianas verticais, horizontais, capas para sofá, box em acrílico e vidro temperado, porta sanfonada, cortinas rolo, romana, painel, tecidos e acessórios em geral. Ligue lá, fale com Humberto e tenha um atendimento personalizado. Decore seu ambiente com estilo. Faça um orçamento sem compromisso. Casa das Cortinas, Rua São Bento, 1078 no centro. Telefone 3335-9888. A Nova Bate trabalha com as principais marcas de baterias do mercado. É distribuidor exclusivo das baterias Júpiter e Bosch para Araraquara e região. Lá você encontra também bateria estacionária, automotiva, bateria para motos e para bicicleta elétrica. A Nova Bate vende no atacado e no varejo. Nova Bate tem estacionamento próprio e a melhor equipe para atender você. Fica na Rua Gonçalves Dias, 1113 no centro. Telefones 3461-9332, 3461-9333. Nova Bate, o shopping das baterias. A Lubrifique é uma loja especializada em EPIs, para uso industrial, comercial, agrícola e residencial. Capacete de segurança, luvas, calçados para indústria e linha clínica, cintos, aventais, óculos de proteção, uma vasta linha de qualidade com os melhores preços, ferramentas, itens de jardinagem, lubrificação, toda a linha da MacLub, sinalização, adesivos, produtos para borracharias e postos de gasolina. Lubrifique, pagamento facilitado e entrega rápida para Araraquara e região. As últimas novidades da estação estão na Liliantex. Calças, blusas, saias para balada, para academia. Vá conhecer o novo espaço da loja, recheados com as últimas tendências da moda. Sorte sua que a Liliantex está cheia de novidades e oferece os melhores preços e condições de pagamento. Vá conhecer o espaço e se apaixone pelos looks da Liliantex. Rua 9 de Julho, 797 no centro. Preciso trocar o escapamento, preciso trocar o catalisador. E pra completar tem os pneus, o que é que eu vou fazer? Oh, nenê, escapamentos e pneus é a solução. Oh, nenê, escapamentos e pneus. Me custa! É refrescante, é saboroso, inigualável, delicioso. A qualquer hora, em todo lugar. Beba
você vai gostar. Suco Prats é da fruta para o copo. Beba Suco Prats, não tem nada igual. É saúde, é energia, toda hora, todo dia. Suco Prats 100% natural. Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Estamos de volta aqui com a nossa janela esportiva, já saboreando Suco Prats. Suco Prats da fruta para o copo. Suco Prats é o melhor suco do mundo. Hoje, sabor goiaba. E na sexta-feira, a gente sorteia um galão de 4 litros de sabor laranja do Suco Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Suco Prats é o melhor suco do mundo. E você encontra aqui na loja Suco Prats, na Via Expressa, encontra na rede Droga Vem, encontra nos maiores e melhores supermercados de Araraquara, encontra no Alto Posto Vila Sol do Manuel e da Regina, enfim, todo lugar aí de Araraquara e da região você encontra Suco Prats. Suco Prats é da fruta para o copo. Suco Prats hoje aqui na nossa mesa, sabor goiaba. Muito bem, vamos continuar falando de futebol. Marcos Chiochini, a interação com os nossos telespectadores esparramados aí pela internet em todo o Brasil. No Facebook que o Jorge Coleta dizendo, boa Ferrinha, como disse o Zé Roberto ontem na transmissão, tinha que ser em Ribeirão, tinha que ser contra o Botafogo a primeira vitória. O Luiz Teles mandando um bom dia para toda a equipe, o Gercínio Porfírio também, o Zé Paulo do Nascimento ouvindo no trabalho e feliz com a vitória da Ferroviária. A Rosa lá, a mãe do Igor Militão, que estava nos ouvindo ontem também, a família Militão. O Ricardo Alfieri, ainda bem que a Ferrinha não se deixou contagiar com a política extracampo. Um abraço ao Reginaldo de Freitas Caires, o Márcio Jerônimo, a família Nery lá em Américo Brasiliense, o Jura Sanfoneiro e o Marcelo Liba também nos assistindo no Facebook. E um abraço para o Júlio lá do Secap. O Júlio dizendo bom dia ao pessoal da Janela Esportiva, até que enfim a primeira vitória e fomos muito bem ontem lá em Ribeirão Preto. Outra mensagem aqui, Vaguinho, não é só você que está contente com a... E sim a torcida agrenar inteira, claro, mas eu estou contente por causa da vitória da Ferroviária, né, Zé? Claro, lógico. E não estivesse contente para você ver o que ia acontecer. Levou um couro. Aí, pedindo para mandar um abraço para o Júlio, para o João, para o Miguel, Donizete e Meire, o pessoal acompanhando os campeões da bola. O Luiz pedindo para a gente... À tarde, Zé, no Balanço Geral, repetir o sorteio dos palpites. Então a gente fala no Balanço Geral à tarde na Rádio Cultura M. Bom dia, Zé Roberto, Vaguinho e Marquinhos. A nossa Ferroviária deixou boa impressão. Espero que continue assim. Abraço, Ari Assad da Vila Melhado. O que a gente quer registrar também, Marquinhos, e abraçar, enviar um forte abraço para o Adriano Ferreira, que nos ajuda muito nas transmissões dos campeões da bola, cuidando do Facebook da equipe. Ontem os acessos foram espetaculares, hein? Audiência pelo AM, pelo FM, pela Rádio Cultura Internet, né? radiocultura.net e também pelo Facebook. Quer dizer, foi realmente uma audiência consagradora dos campeões da bola, se levarmos em consideração principalmente que houve transmissão direta ao vivo do Sport TV do jogo lá de Ribeirão Preto. Isso mesmo, Zé. Ontem mais de 2.700 pessoas assistindo diretamente o jogo lá entre Ferroviária e Botafogo. Só pelo Facebook, fora FM, AM, internet, aplicativos. Então, uma audiência muito grande. E a gente fica feliz, né, Zé? Cada dia as redes sociais bombando ainda mais. E quem ouviu ontem, quem torce para a Ferroviária, que muita gente também às vezes torce para o Botafogo, nos acompanhou. Mas quem torce para a Ferroviária, a maioria, né, uma audiência massacrante de F-anos, ficou feliz com a vitória da Ferroviária. E as mensagens chegando, Marcos dos Reis também mandando um abraço aqui, feliz com a vitória da Ferroviária. O Fordinho mandando sua mensagem, o William não apareceu tanto para a torcida, mas jogou para a equipe, dando trabalho e segurando os zagueiros da equipe do Botafogo. O Cláudio Brasilino lá do Jardim Martinez, bom dia amigos, contente pela primeira vitória no campeonato. Se ganharmos os 2 jogos em casa, iremos a 10 pontos. E o primeiro passo já estará bem encaminhado, que é ficar na Série A1 de 2020. Ok, você tem registro da importância. Vamos perguntar do Neymar, né? O Neymar se machucou outra vez. De novo, né, Zé? De novo. Então, uma situação complicada lá no Paris Saint-Germain, que quer apressar a recuperação do jogador, porque tem a Champions League, né? Um jogo contra o Manchester. Manchester City. Então, Manchester United. Então, e a questão da seleção brasileira que vai aí para a Copa América e provavelmente sem o Neymar. Na verdade, uma fratura no pé, né, Zé? No mesmo local onde ele havia machucado. Então,
Mas engraçado, viu, Zé? O Neymar chega na hora do jogo decisivo e ele se machuca, né? É impressionante, rapaz. Não sei se o pai dele já está dizendo que é feitiçaria que fizeram contra o filho dele. Deve ser, viu, Zé? Deve ser. Mas, na verdade, essas contusões perseguem o Neymar sempre em momentos decisivos, jogos decisivos, ou por clube ou pela seleção brasileira. Muito bem, a Copa será em junho, é isso? Junho. O Brasil estreia dia 14 de junho, Zé. Antes disso, tem os jogos decisivos da Champions League. Esses jogos são a preocupação dos dirigentes do Paris Saint-Germain, né, que investiram muito no Neymar, de repente pode ficar sendo o seu melhor jogador para a decisão do torneio, que é o mais importante da Europa, e sendo o mais importante da Europa, é o mais importante do mundo. Aí já dia 12 de fevereiro, parece que é o primeiro jogo entre o Paris Saint-Germain e o Manchester United, quer dizer... Ele vai estar fora desse jogo. Ô Zé, e tem uma aniversariante que está nos acompanhando e feliz da vida, principalmente com a vitória da Ferroviária, a primeira vitória no Paulistão. É a Beatriz, a filha do Welter, está completando hoje 12 aninhos. Eu me lembro que em 2015, quando a Ferroviária subiu, quando eu estava na pré-temporada, o Milton Mendes com o time treinava lá no Pinheirinho, na pré-temporada, ela levou um desenho dos jogadores assim, e no final do desenho uma taça, e disse, o time vai subir, o time acabou subindo. Então, parabéns a Bia aí por mais um ano de vida, completando hoje 12 aninhos, e faz o paizão pagar a festa aí, viu, Zé? Tá certo. Um abraço a Bia, é uma figura encantadora, sim, né? Uma garotinha encantadora, muito inteligente, extremamente simpática, né? Porque tem pessoas que são bonitas, né? E são antipáticas. A Bia consegue reunir beleza e simpatia, né? Ela extravasa essa simpatia. Então a gente gosta muito dela, como gostamos muito do Welter, né? De toda a família da esposa. Então um grande abraço a ela e parabéns a toda a família, né? Que ela tenha muita paz, saúde, que ela cresça, desenvolva todo o seu conhecimento, né? Enfim, que tenha um futuro brilhante na sua vida. Bem, Vaguinho, você tem registro aí, porque daqui a pouco o assunto é ferroviário. Tem aqui o pessoal desejando um bom dia para a equipe dos campeões da bola, o Milton e o Leandro. Milton e Leandro. Isso. Bem, ontem, né, a gente não pode fugir desse assunto, ontem o presidente Salmazo chegou a Ribeirão Preto, foi até mais cedo, para ter uma reunião com os jogadores da Ferroviária lá no hotel, antes dos jogadores saírem do hotel, onde estavam concentrados para o estádio Santa Cruz. O Salmazo bateu um papo com todo mundo, conversou com a comissão técnica, com o técnico Vinícius Munhoz e com o Roque Júnior e os demais integrantes, e conversou bastante com os jogadores da Ferroviária sobre aquele episódio de ontem, né? Aquelas mensagens postadas, né? Primeiro pelo Milton Cardoso mandando para o doutor Welson Alves Ferreira Júnior e o Juninho devolvendo para o Milton, e deu toda aquele bafafá, né? toda aquela confusão. O Edinho soltou uma nota, boa parte dela a gente leu aqui. E a expectativa agora é de que com o resultado essa poeira possa baixar. Mas o Salmazo ontem, falando com exclusividade ao microfone da Rádio Cultura com o Marcos Chiocchini, disse que ele esteve com o prefeito ontem à tarde, né, no gabinete, e o Edinho está irredutível, dizendo que ele não volta, que enquanto esse assunto aí não for devidamente esclarecido, então ele está fora. O Salmazo estava profundamente aborrecido com isso. Não sei se a vitória, claro, mudou um pouco o clima, e o que muitos telespectadores estão dizendo, que felizmente para a Ferroviária a equipe foi blindada. Claro que os jogadores ficaram sabendo de tudo isso, mas a Ferroviária conseguiu colocar isso de lado e o time jogou bem, fez a sua melhor partida e ganhou. Então, nesse aspecto, o resultado foi importante. Resta saber se vai trazer também algum reflexo positivo fora do campo, nessa espécie de crise que se estabeleceu aí, com mensagens trocadas e mal explicadas, né? Então, já recebemos outra do Milton Cardoso, dizendo que vai pedir para o Juninho convocar uma reunião do Conselho Administrativo para esclarecer tudo isso, que não foi crítica com relação à área administrativa da Ferroviária. A gente sabe que não é bem assim. Então, vamos aguardar. A nossa torcida para que tudo se resolva. Estamos aí no início do campeonato, o time, apesar de ter vencido ontem, ainda está numa fase complicada, não uma fase complicada da Ferroviária, o campeonato que é complicado por si. Então não tem moleza, né? Você mata 50 leões, no outro dia você já tem 100. É o caso da Ferroviária. Hoje, se você for falar com o jogador, for falar com o Roque Júnior, falar com o técnico da Ferroviária, o Vinícius, ele vai dizer o seguinte: Botafogo já acabou, é passado, foi ontem. É passado. A nossa preocupação, depois de amanhã, ganhar
do Ituano aqui. Passar para o Ituano, ficou para trás. O próximo objetivo, o Red Bull, na segunda-feira. Mas é assim mesmo. É assim que funciona o campeonato e é assim que é com a Ferroviária e com os demais times também. Exatamente, Zé. E toda essa polêmica aí, a gente tinha medo que fosse para o campo, né? Mas eu acho que o Salmazo teve uma atitude certíssima, correta, conversou e pelo que demonstrou a Ferroviária, isso não afetou os jogadores. Melhor, a Ferroviária segue aí dentro de campo, tentando separar uma coisa da outra. Agora, a gente vai acompanhar esses desdobramentos aí, né? Para torcer para que isso tenha um fim. Eu continuo com o meu ponto de vista, certo? Eu acho que quando você participa de um grupo, se você é contra, se você tem razões para ser contra, que é um direito seu, né? Saia e estabeleça oposição àquele grupo. Olha, a partir de agora eu sou oposição. Agora, se você não tiver condições de ter essa postura, quer dizer, você não tem know-how, não tem, enfim, condições de levantar essa bandeira da oposição, meu filho, você tem que se curvar à maioria. Então é isso que acontece. Agora, quando você participa das decisões, tudo tem que ser resolvido ali. Claro. Entendeu? É sair falando depois, porque é isso, porque é aquilo outro. Eu acho que isso fica muito mal. O que não pode, Zé, é afetar o time da Ferroviária. Isso a instituição ferroviária tem que estar... A opinião geral foi de que aconteceu isso num momento totalmente inoportuno. Totalmente inoportuno. Sinceramente, né, para encerrar esse assunto e chamar o break aí, se a Ferroviária perde ontem, ainda bem que ganhou em todos os sentidos, porque 3 pontos importantes, uma bela vitória, enfim, o lado positivo foi esse. Agora, se dá uma zebra, eu não poderia falar de zebra, mas se perde ontem, o desdobramento hoje seria insuportável. O dia hoje seria terrível. Seria terrível. Então, vamos tentar acertar isso aí para o bem da Ferroviária. É claro que quem é contra tem todo o direito de se manifestar. Ninguém é contrário a isso. Agora, existem várias formas de se manifestar. E quando você tem um determinado tipo de postura, né, você usa muito as postagens para isso, vai chegar o momento que aquilo que você escreve, que é muito fácil, que você está usando o celular e mandando a mensagem, você vai ter que falar isso publicamente. E aí é muito mais difícil, é muito mais complicado. Com certeza. Mas vamos lá. Vamos para o intervalo e a gente volta destacando a vitória da Ferroviária em Ribeirão Preto ontem sobre o Botafogo, aqui na Janela Esportiva dos Campeões da Bola. Vamos lá. Borsari Imóveis. Atendimento rápido e personalizado. A Borsari tem as melhores condições. Sua busca começa aqui. Borsari Imóveis. A Droga Vem é a rede de farmácias que mais cresce na região e por isso tem sempre uma perto de você. São 30 lojas Droga Vem em Araraquara, Matão, Américo Brasiliense e Taquaritinga, oferecendo a você muito mais conforto e praticidade. Disque entrega no Alô Saúde e WhatsApp. Aplicação de soro e injetáveis em domicílio e o Dia G com genéricos ainda mais baratos. Na Droga Vem, descontos para associados da Unimed, cartão exclusivo que dá vantagens e prazo de pagamento e muito mais. Veja no site o que mais a Droga Vem tem pra você. Droga Vem, faz bem. No próximo programa, quem faz a pauta é você. Mande sua dúvida, suas questões, reflexões, que o Arthur Valadares responderá ao vivo aqui no programa. Entre no Facebook da TV Cultura Paulista ou no Instagram da TV e faça a pergunta neste post desta chamada. Ou envie um e-mail para esferasdavida@tvculturapaulista.com.br. Eu conto com a sua participação. Esferas da Vida, uma visão espírita sobre o sentido da vida. Toda terça-feira ao vivo, às 10h30 da noite, com reapresentação toda quinta-feira às 2 da tarde. Na Hidrocon, o atendimento e a qualidade dos produtos fazem a diferença. Materiais hidráulicos, parte elétrica, ferramentas em geral e uma grande quantidade de outros produtos, a Hidrocon atende na hora. Sempre que precisar, conte com a Hidrocon. O Luiz e sua equipe estão à sua disposição. E a Hidrocon agora é revendedor autorizado da CRV Portas e Janelas. Hidrocon, Rua Maurício Gale, 4167, Celmidei 1, telefone 33 24 70 39.
Urso Branco Feirão de Calçados. Lá você encontra calçados masculinos, femininos e infantis. Tem renovação de estoque toda semana. Os melhores preços da cidade e uma equipe treinada para melhor atender você. Fica na rua 13 de maio, 971, Vila Xavier. Telefone 33 57 0557. Urso Branco. Seu filho é louco por futebol? Faça a inscrição do seu filho na escolinha de futebol Guerreirinhos do Fluminense, no Vic Esporte. E ele vai desenvolver o seu talento, sob a supervisão direta do Vica, um dos grandes ídolos da Ferroviária e do Fluminense. Um local amplo, bonito, onde o futebol e a cidadania andam juntos. Fácil acesso, na rodovia Araraquara Bueno de Andrada, com placa indicativa. Ligue 99177 8095 e agende uma visita. Vic Esporte, futebol e cidadania. Conheça os Centros de Formação de Condutores Educar. Cursos de reciclagem para condutores infratores, reciclagem preventiva, primeira habilitação, aulas de simulador, cursos para renovação da CNH, equipe qualificada e ambiente climatizado. CFC Educar, Avenida Brasil 367, entre as ruas 2 e 3, bem no centro de Araraquara. Curta também nossa página no Facebook e lembre-se, um trânsito melhor começa com a educação. CFC Educar Araraquara. Paulistão 2019. Apoio cultural. Atri Fiat. Seu carro 0 km está na Atri. Cicobi, o maior sistema de cooperativismo de crédito do Brasil. Drogarias Poupa Aqui. Preço baixo é aqui. Solar Filmes, películas para vidro. Despachante Araraquara, sinônimo de rapidez e eficiência, sempre com o melhor serviço. Muito bem, estamos de volta, né? Para o último bloco e agora o assunto é Ferroviária. Vitória da Ferroviária ontem em Ribeirão Preto, 2-1 sobre o Botafogo. A Ferroviária chega a 4 pontos e melhora de uma forma legal a sua campanha no campeonato, embora tenhamos muitos jogos pela frente ainda. Mas nós temos aqui para ilustrar o bloco os gols do jogo de ontem, né? Com as imagens do Elter Torres ontem no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Vitória da Ferroviária por 2-1, terceira rodada do campeonato. Estamos mostrando aí os gols da Ferroviária. O passe do Tony. A jogada começou com o Maurinho na direita, ele passou para o Tony, que enfiou entre a zaga para o Maurinho, que se saiu muito bem contra 2 zagueiros da equipe do Botafogo. Exatamente, uma enfiada de bola precisa do Tony, o drible seco no zagueiro Plínio do Botafogo, número 4, e a batida de perna esquerda sem chance para o goleiro aí. Fazendo 1-0 para a Ferroviária, isso no primeiro tempo, né, Zé? Foi um golaço, hein? E depois o Maurinho teve a chance, né, Zé? De fazer o cruzamento da esquerda. Esse é o gol do Botafogo, a batida do zagueiro. O zagueiro acabou fazendo o gol da equipe de Ribeirão Preto. Dá para perceber que o Tadeu espremido, né? Olha, presta atenção. Ele sai ali e atrapalhou ele. Acabou errando o soco na bola ali. O tempo da bola, mas ele estava espremido lá. Ó. O Ednei, o zagueiro do Botafogo, que acabou tocando para o fundo das redes ali. Uma injustiça, né, Zé? Porque a Ferroviária jogava bem, mas depois, 3 minutinhos depois, o Elton de cabeça, após o cruzamento de escanteio, acaba marcando e ele, que começou no Botafogo de Ribeirão Preto, comemorou de forma tímida ali. Bem discreta, né? Em respeito ao Botafogo. A gente entende a atitude de jogadores. Vários jogadores já fazem isso, né, Zé? Quando é revelado por um clube, tem um carinho especial, não comemora o gol. O Elton fez isso ontem diante do Botafogo, mas um gol importantíssimo. A Ferroviária não merecia outro resultado ontem em Ribeirão Preto se não fosse a vitória. A Ferroviária jogou bem melhor, mas bem melhor que o Botafogo. E tivemos, como já foi dito aqui, é claro, houve uma ou duas, aliás, uma grande defesa do Tadeu, foi a defesa do jogo, mas a Ferroviária dominou o jogo. Sim. Né? Criou outras situações, né? Com o William, com o próprio Maurinho. O time teve outra chance para ampliar o placar, o próprio Tony. Quer dizer, então foi uma vitória indiscutível. Acho que o pessoal de Ribeirão Preto deve ter reconhecido isso. Sim. A gente conversou até ontem com o Jorge Vinícius, com o pessoal lá da imprensa de Ribeirão Preto, que eles até disseram mesmo que o Vaguinho seria uma injustiça a Ferroviária não vencer lá. E até mesmo pelo que produziu. A Ferroviária seria penalizada lá em Ribeirão Preto, traz 3 pontos importantes e vem com uma moral forte por ter vencido um clássico ontem
lá no Santa Cruz com mais de 7 mil pessoas no campo. E outro detalhe, Zé, após o gol da Ferroviária, o segundo, o Botafogo se lançou ao ataque, aí abriu espaço para o contra-ataque da Ferroviária, e cada ataque da Ferroviária era um perigo para o Botafogo. Então a Ferroviária ficou ali muito perto, bem mais perto do terceiro gol do que o Botafogo do segundo. Muito bem, nós temos aqui ilustrando o nosso bloco do Paulistão 2019, a coletiva oferecida pelo técnico Vinícius Munhoz da Ferroviária, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, depois da vitória da Ferroviária sobre o Botafogo por 2-1. Estavam lá representando os campeões da bola, o repórter Marcos Chiocchini e o cinegrafista Elter Torres. Vamos lá. Já merecíamos, né, ter saído com um resultado melhor no jogo da Ponte, concordo contigo, Thiago. Produzimos para isso, lamentamos ali talvez um pênalti não marcado naquele momento, né? Hoje viemos aqui em Ribeirão Preto, onde se sabe que é difícil se jogar, né? Ambas as equipes até então ainda não haviam experimentado vitória na competição, que aumentaria a ansiedade em torno do jogo. A Ferroviária iniciou muito bem a partida, saímos na frente, seguimos controlando o jogo, poderíamos ter aumentado ainda o placar no primeiro tempo. Tivemos que fazer uma substituição, porque perdemos o Arthur cedo na partida, né? Colocamos o Julinho no jogo, aliás, fez uma boa partida também o Julinho, assim como todos os atletas, né? Fomos para o intervalo, procuramos organizar a equipe, porque daí o jogo começou a se desenhar para que nós pudéssemos contra-atacar, né? Com mais qualidade, pela característica dos nossos jogadores, pela maneira como o jogo estava se desenhando. Fomos efetivos na volta do segundo tempo, conseguimos, levamos o gol de empate, mas conseguimos ainda fazer o segundo gol, né? Acho que a Ferroviária soube entender bem o que aconteceu ao longo de todo o jogo, e eu dei os parabéns ali aos atletas pelo que eles vêm mostrando ao longo da competição, né? E agora nós vamos para 2 jogos em casa, onde nós temos plenas condições aí, né, de fazer o resultado também. A minha posição não é tão privilegiada para ver o lance, né? Eu sei que foi um lance forte da posição onde eu estava. Acabamos perdendo o Arthur, né, muito cedo na partida, se perde também uma substituição, mas vi o Julinho entrando bem, né, teve um desempenho muito bom, pegou um jogador difícil de marcar, que a gente sabe que é o Pimentinha, que é onde o Botafogo também concentra suas jogadas, um jogador de 1 contra 1, muito insinuante, né, e o Julinho controlou bem esse jogador ali pelo setor, pelo lado dele, ainda conseguiu também ir ao ataque, como é a sua característica. Agora precisamos avaliar como é que está o Arthur, no nosso departamento médico já está avaliando, deve fazer o exame e a gente vê como é que ele vai estar aí na reapresentação. É um campeonato difícil, duro, né? A partir dessa terceira, quarta rodada, eu acredito que as equipes comecem também a ganhar mais ritmo, a encorpar mais, né? Como é o próprio caso da Ferroviária. Nós vínhamos jogando bem, não conseguimos no jogo da Ponte transformar um volume de finalizações em gol, né? Mas hoje os gols saíram e a Ferroviária poderia ter feito o terceiro, né, o quarto. Parece até que teve mais um lance ali que poderia ter sido marcado pênalti, talvez, né? A expectativa agora para 2 jogos em casa é que a gente possa ter imposição, manter a competitividade alta. Eu acho que esse campeonato se caracteriza por isso também. A gente tem acompanhado todos os jogos. Campeonato que as equipes que são mais competitivas levam vantagem, né? E a gente tem procurado recuperar bem os atletas, que é importante. Agora vamos ter 2 dias aí apenas de recuperação. Recuperar bem e organizar bem a estratégia para o jogo contra o Ituano, né? E chegar forte para esse confronto importante, jogando diante do nosso torcedor. Eu acho que vai encorpando, vai crescendo, os jogadores vão se entrosando, vão se conhecendo também, porque a realidade é que tem um período curto de preparação e já começam com jogos extremamente difíceis, como é o caso do Santos na estreia, né? Então, à medida que os jogos vão passando, as correções vão acontecendo, o grupo vai se mobilizando, vai entendendo aonde tem que melhorar. E aqui vai também mais uma vez, meus cumprimentos a esse grupo de jogadores que trabalha muito sério, né? Aproveita as suas oportunidades. Hoje nós tivemos o William, por exemplo, participando do jogo, que ainda não tinha participado e se saiu muito bem na partida. Tivemos hoje o Jorge entrando, que ainda não havia entrado. Acho que o grupo da Ferroviária vai mostrando força também, porque é trabalhador. E quando tem a oportunidade de jogar, eles aproveitam, né? Foi o que aconteceu hoje e a expectativa é de ainda mais melhora. Eu particularmente vejo bastante espaço para que isso venha acontecer. Ok, daqui a pouco é o Maurinho quem fala, é isso? Maurinho. Ele que participa conosco aqui, ele que fez coletiva também, né? Deu coletiva ontem, lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Cabine lá continua
Terrível, hein? Para trocar de ideia, o comentarista tem que sair, o locutor tem que sair. Não tem espaço para os dois, hein? Mas fomos bem tratados ontem lá, viu? Não, Salgadinho, Ribeirão Preto é Ribeirão salgadinho, Preto. Lanche, refrigerante, bolo. Né? Falaram assim, Zé, o Vaguinho não veio? Não, então vai ter tudo. Não, mas o Vaguinho não vai. O pessoal, a razão é a seguinte, é que o Zé Roberto não foi. Então, o Zé Roberto não veio, então bolo para todo mundo. Bolo de iogurte. E o Marcelo também não foi, né? Porque, na verdade, não foi nem eu. O Marcelo e a Fusa. Porque quando sabem que o Marcelo vai e ele come muito, aí o pessoal restringe. Quando perceberam que o Marcelo não estava lá, abriram a porta da geladeira. Foi isso que aconteceu. Foi mais ou menos por aí mesmo. Até bolo tinha ontem lá no estado de Santa Cruz. Tinha bolo, tinha salgadinho, tinha lanche na sala de imprensa, Guaraná, olha... Parabéns. Marcelão, português não veio? Não. Geladeira aberta para todo mundo, freezer, aproveitem. É assim que a coisa funciona. É, mais ou menos por aí mesmo. Por aí mesmo. Bem, nós temos aqui um recado importante para você que acompanha a Janela Esportiva com os campeões da bola. Escurecer os vidros do seu carro não é somente estética, e sim uma questão de segurança e privacidade. A Solar Filmes oferece películas de controle solar para o seu veículo, proporcionando uma aparência uniforme e protegendo o seu carro dos raios ultravioletas, evitando descoloração e deterioração da parte interna. Com tudo isso que eu acabei de falar, reduz-se o calor dentro do seu carro. A Solar Filmes é a única empresa credenciada pela 3M em Araraquara e oferece aos seus clientes a mais alta tecnologia em películas para vidros, além de um atendimento com a qualidade e de forma personalizada. Fale com o Anderson, solicite um orçamento. Acesse Solar Filmes Películas para Vidros no Facebook ou no Instagram. Grande abraço a todo o pessoal, Anderson, toda a equipe, né, que está conosco aí na Janela Esportiva. Um abraço a todo o pessoal da Solar Filmes. E vamos então à entrevista coletiva daquele que foi apontado pelos campeões da bola como destaque do time da Ferroviária, apesar da equipe no geral ter ido muito bem ontem na vitória sobre o Botafogo pela contagem de 2-1. Quem participa conosco agora é o atacante Maurinho, que fez ontem com a camisa 7 da Ferroviária o seu primeiro gol. Primeiro de muitos que com certeza ele vai marcar em defesa da Ferroviária. Vamos lá. A felicidade é muito grande, acho que é muito bom marcar, é muito bom fazer gol e a gente conseguir essa vitória importantíssima pra gente. Mostra que o nosso time tem condições de brigar, né, por coisas maiores na competição e acredito que a gente está no caminho e esse gol eu dedico à minha família, dedico ao meu filho. Graças a ele eu tenho conseguido jogar e fazer grandes partidas. Cara, eu acredito que quando as coisas não são certas, não são corretas, não fluem corretamente, não conseguem acontecer coisas boas. Então lá foi assim, mas aqui é uma nova página, uma nova história e é um novo Maurinho, né? A torcida pode ficar bem tranquila em relação a isso. Acho que eu vim aqui buscar objetivos, vim aqui buscar algo mais na vida, algo mais na carreira e estou aqui para ajudar a Ferroviária no que eu puder. É diferente, um gol sempre é diferente, né? E fui feliz, o passe do Tony foi perfeito, né? E eu consegui cortar, ele ficou para trás, eu olhei o goleiro, toquei no canto ali e consegui sair feliz ali para a galera. O início de campeonato a gente sabe que é difícil ainda estrear com uma equipe grande como o Santos, mas a proposta de jogo foi cumprida, infelizmente tomamos um gol ali numa falha, mas o time vem crescendo, né? E está conseguindo fazer grandes jogos. Depois de muito tempo foi possível fazer ao Maurinho aquela pergunta que a gente queria fazer quando ele chegou, né? O que foi que aconteceu? Você chega com uma imagem um tanto quanto desgastada, a passagem pelo Avaí complicada, ele deu uma resposta que me parece perfeitamente pertinente e convincente, né? Disse, olha, a situação lá, quer dizer, sobra mais para o jogador, porque ninguém muitas vezes se preocupa com a situação do clube e o que o jogador está passando no clube. Foi o que ele disse. Sim. Então, se lembrou bem, aqui na Ferroviária é uma situação completamente diferente daquela que eu estava vivendo lá, no Avaí, em Santa Catarina, em outras equipes onde ele passou, né? E aqui não, aqui tudo diferente, está tudo certo, está tudo bem, e foi a oportunidade que eu queria, ele dizendo isso,
talvez não com essas palavras, mas com esse sentido, com esse objetivo, de buscar a oportunidade que eu queria para poder provar que eu ainda posso jogar, que eu posso ser um jogador útil. E está provando isso na Ferroviária, né, Wagner? Então, acho que, apesar do atraso todo em que a pergunta foi feita e a resposta foi ouvida, acho que é um assunto aí que praticamente está esclarecido. E o Maurinho é um jogador muito veloz, habilidoso, né, Zé? Isso ele mostrou no jogo diante da Ponte Preta e principalmente ontem diante do Botafogo. Ele parte para cima do adversário, é difícil do adversário conter a investida do Maurinho. Tomara que ele continue com esse futebol e marcando os gols, marcando gols, que esse seja o primeiro de muitos. E os telespectadores nos acompanham no Facebook, Gustavo Henrique Alves Paulino, Ferroviária, ontem nota 9 para o Gustavo. Marcelo Maula mandando um abraço. Elias Ribeiro, bom dia, espero que a Ferroviária aproveite esses 2 jogos em casa e ganhe os 2. Abraço a todos. Carlos Guerreiro também mandando a sua mensagem. O Rodrigo Telaroli, lá, o Bidu, do Corpo de Bombeiros, um abraço ao pessoal do Corpo de Bombeiros. E o Marcelinho Monteiro também nos acompanhando aqui pelo Facebook. E o Carlos Tadeu Previdelli, hein? Falando, o Tadeu é um grande goleiro, mas ontem falhou no gol. E com relação aos pênaltis, o Tadeu Previdelli acho que foi pênalti para o Botafogo e também foi pênalti para a Ferroviária. Quer dizer que o árbitro não marcou nenhum. Exatamente. Tá ok, vamos para os destaques finais então? O meu fica para a seleção brasileira. É a seleção brasileira. Ficou amigo do Tite já? Não, Zé, o Sub-20. O Sub-20. Sub-20 entra em campo hoje para enfrentar a seleção da Colômbia. É o início do hexagonal final lá no Chile, né? São 6 seleções aí disputando vagas no Mundial. Então o Brasil joga hoje? Joga contra a Colômbia. Contra a Colômbia. Que hora que vai ser o jogo? 18h10. 18h10 lá no Chile, onde o campeonato está sendo realizado. Isso. Meu destaque final fica para todo o grupo da Ferroviária que volta aos treinos hoje à tarde. A avaliação também do Dr. Daniel Felício hoje à tarde lá na fonte quanto ao Arthur, para a gente saber aí o grau, né, da gravidade aí da lesão sofrida ontem pelo Arthur. Tomara que não seja tão grave e que ele possa retornar o mais breve possível. Pelo menos para o jogo de quinta-feira, o Julinho volta à lateral esquerda. Bem, nós temos 3 casos, né, de DM na Ferroviária agora com o Arthur, né? Que é o Arthur, o Lúcio Flávio e o Igor. Né? O Igor deve voltar provavelmente contra o Red Bull. O Lúcio Flávio, a expectativa também que ele volte contra o Red Bull. E o Arthur agora que fica nessa expectativa de saber o grau da lesão. Né? Muito bem. Ontem, Vaguinho, foi chocante, né, a cena envolvendo a contusão do Arthur, e houve uma preocupação muito grande, se temia fratura, etc e tal. Ainda bem que não foi isso, embora tenha sido uma entrada muito forte do lateral do Botafogo, conforme já falamos aqui, mas parece que a partir de hoje, né, com os exames que serão feitos, o departamento médico da Ferroviária já terá um caminho a ser seguido aí na recuperação do Arthur, que é um jogador que merece uma pena. Lamentamos profundamente, está numa fase boa, ia com certeza fazer o seu papel ontem lá em Ribeirão Preto, um jogador que tem muita coragem, né? Ele bota a camisa titular, ele encara tudo e foi uma pena. A gente lamentou muito essa contusão do Arthur e agora nos resta efetivamente o comportamento de torcer para que a recuperação seja a mais rápida possível. E vai ser, Zé, se Deus quiser. Muito bem, estamos fechando o programa, tem algum registro final aí? Não. Português? Tá tudo ok? Pode falar aí, grita. Tem a tabela? Mas que tabela, rapaz? Tabela de classificação? O Vaguinho já falou da tabela. Vamos dar uma folguinha pro pessoal lá de cima também, né? Muita correria e tal. Muito bem, estamos fechando a nossa janela esportiva de hoje. Nosso próximo encontro ao vivo aqui na TV Cultura Paulista será amanhã às 11 horas da manhã, inclusive com áudio pela Rádio Cultura M, a rádio da cidade. Grande abraço, parabéns à Ferroviária e vamos que vamos, porque o campeonato está só começando e temos muitas dificuldades pela frente, mas a vitória de ontem foi altamente significativa. Tchau, gente. Obrigado. Janela Esportiva, apoio cultural, Suco Prats, é da fruta para o copo. Lubrifique, há mais de 23 anos atendendo Araraquara e região. Droga Vem, faz bem. Vica Esporte, futebol e cidadania.